Olá, nesse vídeo a gente vai aprender a usar Domelight e como configurar HDRI de maneira fácil e de maneira que a cena fique com uma iluminação natural bem realista. Vamos lá! E para a gente começar, eu abri um projeto onde eu já tinha feito essa modelagem. A gente vai trabalhar a partir dela. E aqui nesse projeto algumas configurações já estão pré-definidas, né? Então eu já configurei algumas texturas, algumas vegetações, né? Alguns blocos, para ficar mais fácil da gente conseguir completar essa fase. Então aqui quando eu abro o Frame Buffer, eu já tenho uma renderização que eu fiz anteriormente, para a gente conseguir fazer essa comparação entre o sol do SketchUp e o sol de uma Domelight, né? A iluminação, na verdade, de uma Domelight. Então eu fiz um comparativo aqui, tanto no Material Override quanto já com as texturas, para a gente conseguir ter essa comparação legal depois, tá? Então eu vou fechar aqui e agora a gente vai falar um pouquinho das configurações que a gente tem que fazer para a gente conseguir ter um resultado legal com a Domelight. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Asset Editor e aqui dentro a gente tem algumas opções que a gente precisa alterar antes de conseguir trabalhar com a Dome. A primeira configuração que a gente vai fazer é desabilitar o sol. Esse sol que o V-Ray usa, ele é o sol padrão do SketchUp. E como a gente vai fazer a iluminação com a Domelight, a gente não precisa ter essa interferência do sol na nossa cena. Então a gente pode clicar aqui nessa chavinha e desativar ele. Ou clicar aqui no símbolo do sol, que também funciona da mesma maneira. Indo para a parte de configuração, eu vou precisar localizar aqui o meu menu de ambiente, né, que é o Environment. E dentro desse menu, a opção Background também precisa ser desabilitada. O meu aqui já estava, no caso, mas ele vai estar assim para você. E vai ser necessário desativar esse Background, porque ele também não pode ter interferência nenhuma na nossa cena. Porque o nosso HDRI já vai fazer esse papel do Background, então a gente não precisa deixar isso habilitado também. Depois dessas duas opções configuradas, a gente finalmente vai para a Domelight. A gente vai fechar aqui o Asset Editor. E voltando para a nossa cena, a gente vai localizar essa janela V-Ray Lights, que eu deixei aqui já destacada para a gente conseguir trabalhar com ela. E o símbolo da Domelight é essa meia esfera com esse risquinho para baixo e esse risquinho que passa no meio. Então quando eu clico aqui, eu já tenho o posicionamento da minha Domelight. O local onde a gente insere a Domelight é insignificante, então independente de onde a gente colocar, ela vai funcionar. Então vou clicar aqui e a minha esfera já vai estar adicionada aqui no nosso projeto. Então depois que eu adicionei a Domelight, a gente vai fazer agora um render para a gente ver como é que ela fica nesse estado inicial, quando a gente acaba de colocar. Eu vou voltar então para a nossa cena inicial e a partir dela a gente vai clicar em render interativo para eu conseguir fazer esse acompanhamento. O Frame Buffer vai abrir e vai já carregar para mim aí uma imagem já com a Domelight meio que pré-definida, né? Então essa é a Domelight assim que a gente coloca ela nativamente do V-Ray. Não tem nenhuma configuração, não tem nenhum ajuste, não tem nenhum HDRI que a gente incluiu. Esse é o resultado que a gente tem de início. Pode parecer bobagem, mas eu acredito que seja um resultado muito bom, mesmo não configurado, em relação ao sol do SketchUp, que é aquele sol chapado. Eu vou colocar aqui, ó, e vou adicionar ele aqui no nosso histórico. E agora eu vou fazer uma comparação aqui dos dois, para a gente conseguir visualizar. É claro que a gente tem um outro tipo de iluminação, que a gente tem um outro tipo de configuração feita, mas eu falo que inicialmente, né, mesmo com uma qualidade baixa que a gente executou essa renderização, eu acredito que a qualidade de iluminação já fica muito melhor. A gente já tem um aspecto mais realista do que com esse sol do SketchUp, onde a imagem fica chapada, esse sol fica intenso demais. Então mesmo aqui numa configuração inicial da Domelight, a gente já tem um aspecto um pouco mais realista para a nossa cena. Então, vamos voltar lá. Eu vou abrir o Asset e vou colocar o nosso render interativo aqui lado a lado para a gente conseguir acompanhar as alterações que serão feitas.
tirar aqui, deixar aqui. Então aqui, eu posso fechar também essa janela. Então aqui a gente vai localizar a nossa DOM e aqui dentro a gente tem as nossas configurações, né? Então tudo que eu quiser alterar dentro da DOM Lite eu vou através desse menu. Então aqui eu posso ajustar a intensidade dela, então se eu colocar, por exemplo, 2, ele já vai aumentar a intensidade para mim. Outra coisa que é muito legal é a gente conseguir posicionar a DOM Lite. Existem duas formas de fazer isso. Eu posso clicar aqui no Use Transform e ele vai passar essa alteração direto lá para o meu projeto. Então eu posso vir aqui, eu vou bloquear aqui a minha cena usando o menu do V-Ray para bloquear. Então quando eu mexer aqui no render, ele não vai atrapalhar aqui no meu interativo. Então eu posso chegar aqui bem perto e posicionar o meu sol simplesmente girando. E a flecha ela está sendo apontada para o sol, então a gente sabe exatamente de onde a luz vai vir. Então se eu colocar nessa posição eu sei de onde o sol está vindo. Então a gente consegue ter uma alteração muito mais simples de como a gente quer ajustar essa cena, de como a gente quer ajustar a posição do sol. Ou quando a gente precisa ajustar ele numa posição que é específica, né? Num eixo norte, num eixo sul, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer essa alteração. Então aqui eu tenho todo o posicionamento, conforme eu vou girando eu já consigo ver no meu render interativo. Isso é bem legal. Eu vou deixar mais ou menos nessa posição, que eu achei bem bacana. E a gente já consegue ter aí uma diferença enorme, né? Daquela cena inicial para essa segunda configuração que a gente fez, que foi só aumentar um pouco do brilho, né? Aumentar um pouco da intensidade. Eu posso aumentar um pouco mais até, vou colocar 3, que eu acho que fica bem legal ainda. E eu posso ir ajustando essas configurações de maneira que eu acho que vai agregar mais ao projeto. Bom, então eu mostrei como seria a DOM Lite, como fazer uma configuração básica nela, né? Ajustando só a intensidade e o posicionamento. E agora a gente vai adicionar um HDRI. E lembrando que a gente pode conseguir HDRI de maneira muito simples na internet, em vários sites que oferecem essas imagens em boa qualidade, ou diretamente aqui pelo nosso Chaos Cosmos, né? Onde a gente tem também uma infinita variedade de HDRIs para a gente usar. Eu já baixei o meu, que eu vou utilizar aqui com vocês. E para a gente adicionar é muito fácil. A gente vai abrir o asset. Vamos abrir aqui o menu Lights e localizar nossa DOM Lite. Ela vai estar aqui da mesma maneira que a gente tinha deixado antes. Eu vou ter um slot aqui para a gente adicionar texturas e é aqui que a gente vai colocar o nosso HDRI. Se o de vocês estiverem aparecendo aqui alguma imagem e esse slotzinho estiver azul, você pode clicar com o botão direito. Ó, vou adicionar algum aleatório. Ele vai estar provavelmente assim. Você pode clicar em cima e clear para ele limpar. A partir disso é só abrir Bitmap, que é a imagem, e selecionar o HDRI que você baixou. Ele vai carregar e a imagem já vai estar aparecendo aqui pra gente. A gente tem algumas configurações também nessa parte, que é o rotacionamento, igual eu ensinei antes a fazer. Eu falei que tinha duas maneiras de fazer. Uma delas é por aqui, onde eu consigo fazer a rotação, tanto num eixo horizontal quanto num vertical. Consigo também fazer a manipulação das cores, se eu precisar. Geralmente eu não mexo nessa parte porque o HDRI já vem configurado, então não tem necessidade. Então eu só vou voltar aqui para ele recarregar e ele vai me mostrar então o meu HDRI já na cena. E os valores de intensidade eles funcionam da mesma forma, então vai tudo depender do quão adequado vai ser para aquela cena, para aquele projeto, para aquele ambiente. Então eu posso ajustar aqui desde 1 até 1000, 10.000, quanto eu quiser, até ser o suficiente para iluminar minha cena. Aqui no caso a gente vai colocar 10, só para a gente fazer um teste rápido. Na verdade eu vou renderizar no interativo com 1 para a gente comparar com aquela primeira imagem. Então vou abrir aqui o render interativo, ele vai carregar. E como a gente pode perceber, ficou bem escura a cena, né? Então a gente vai ter que adequar essa intensidade de acordo com essa nossa vista. Então eu vou ajustar a intensidade, eu vou colocar ela em mais ou menos
uns 30 pra gente ir testando. E ele já vai me mostrando. Eu acho que ainda tá muito baixo esse valor. 38. É um valor legal. A gente pode também fazer essa configuração direto aqui pelo menu câmera, na parte de configuração, e ajustar também a quantidade de luz que vai entrar na nossa cena. Então eu posso trocar os valores aqui de exposição. Então quanto menor o meu valor, mais luz vai ter na minha cena. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 9, ele vai estourar a minha cena. Quanto menor esse valor, mais luz eu vou ter. Bacana, fechei em 13.5. Eu vou voltar aqui na minha Dome Light e eu vou definir a posição dela da maneira que eu ensinei, que é a maneira mais fácil. A primeira maneira é muito mais fácil de eu fazer essa alteração e visualização ao mesmo tempo através do projeto, né, através da modelagem, do que pelo menu do Asset Editor, porque daí eu tenho que ficar mudando em unidades em vez de posição. Por exemplo, se eu quero fazer a alteração, eu vou entrar aqui, vou entrar na minha Dome Light, vou acessar o slot de textura para eu entrar na imagem e a partir daqui eu vou fazer essa rotação. Em quantos graus eu quero que o sol esteja na minha cena. Então eu vou colocar, por exemplo, 180, ele vai fazer a troca para mim. Da outra maneira, acaba sendo muito mais interessante porque eu consigo visualizar em tempo real onde o sol está batendo, é muito mais fácil e muito mais dinâmico de fazer essa alteração. Então eu vou vir aqui na minha Dome e vou habilitar o Use Transform. Eu vou vir aqui e vou bloquear a minha cena para minha renderização não interagir. Ela só vai interagir na renderização, mas não enquanto eu movo. E eu venho aqui e vou fazendo a alteração direto do meu ícone de Dome Light. E a gente faz essa alteração sempre valorizando a nossa arquitetura, né? Então é sempre legal ter um jogo de sombras. Então eu ajustei aqui a minha Dome Light de uma maneira que eu gostei da posição do sol, onde eu tenho bastante jogo de sombra, onde as texturas também conseguem ficar mais aprimoradas. Está finalizado. E agora eu vou colocar ele para fazer uma renderização final e eu já volto com o resultado. Então aqui temos nosso resultado final utilizando a Dome Light. É claro que a gente pode fazer muitas configurações ainda, a gente pode regular o desfoque do fundo, a gente pode alterar, usar o Light Mix para alterar exposição, contraste. Aqui está uma imagem crua de como a gente usou apenas a Dome Light para fazer essa renderização. Então a gente pode notar o quanto ela é muito mais próxima, né? Uma iluminação muito mais próxima da realidade do que o sol chapado do V-Ray, né? Aquele sol nativo que já vem na ferramenta. Então aqui eu vou colocar um comparativo agora de como a imagem era, né? Então aqui a gente tem a imagem do V-Ray, a gente consegue ver como o céu é chapado, como o fundo aqui ele fica um pouco sólido, os materiais também não tem tanta reflexão no sentido de textura, as cores mesmo, ele fica num tom mais amarelado assim, e esse não é um sol da tarde, né, que a gente configurou como se fosse um pôr do sol, né, um golden hour. Ele é um sol bem alto, então até a cor acaba trazendo pra gente uma forma não muito realista. E quando a gente compara aqui com a iluminação da Dome Light, a gente já tem uma limpeza, né, na imagem. A gente consegue ver que as texturas elas estão muito mais presentes. A gente consegue ver o reflexo da vegetação trabalhando, então acaba sendo uma imagem muito mais bonita, muito mais rica, e a gente consegue aprimorar ela muito mais com outras ferramentas que a gente vai ver em vídeos futuros. Então esse foi mais um conteúdo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, se quiser deixar um comentário, um like no vídeo, eu agradeço. E até a próxima. Tchau, tchau.